RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e o convidado de hoje é o advogado e professor Tiago Rafael Vieira. É especialista em liberdade religiosa, direito do Estado e teologia. Doutor Tiago, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que está? Eu que agradeço, Levi, muito obrigado aí por essa participação. Uma alegria muito grande falar aos portugueses, ainda mais que eu tive uma passagem na especialização em Coimbra e os marcos teóricos das nossas obras são portugueses, como o professor Jonatas Machado, professor Jorge Miranda, Paulo Adragão, Jorge Bacelar Gouveia. Então, uma alegria muito grande estar falando para portugueses. Alegria nossa também. Antes de entrarmos no tema que nos traz aqui, assim muito rapidamente, quais as suas maiores lembranças de Coimbra? Suas memórias? Pois então, a minha memória é aquela biblioteca, né? Eu penso em Coimbra, eu lembro daquela mesa de pau-brasil, que está na biblioteca histórica ali, então ele tem uma ligação direta ao Brasil, com o nosso país aqui, com o meu país, com o Brasil, aquela mesa lindíssima, também o Arco, né, na Universidade de Coimbra, com a teologia e o direito representados. Então eu tenho muitas boas lembranças de Coimbra. Eu vesti aquele capuz preto, né? Sim. Agora não estou lembrando o nome. Sim, a túnica. A túnica preta, isso. Então, momentos muito, muito, muito especiais, né? Teve a oportunidade de ouvir alguma tuna académica ou algum fado de Coimbra? Sim, nós era uma turma, né? Nós éramos 30 alunos, estávamos ali no pós-graduação em liberdade religiosa, isso foi 2016. Então, tive aulas ali com o professor Jonatas Machado, com o professor Souza e Brito, com o professor... diversos professores, com o professor Bacelar Gouveia. Então, foi muito especial para a minha formação. Inclusive, uma das nossas obras, que é a Laicidade Colaborativa Brasileira, a pesquisa dessa obra, que foi publicada em 2021, começou ali, começou em Coimbra, né? Então, nós começamos a pesquisar sobre o Estado laico de forma mais acadêmica e vertical em Coimbra, e tanto é que 5 anos depois, em 2021, nós publicamos essa obra. Muito bem. E de facto hoje estamos aqui para falar acerca de liberdade religiosa, isto porque nos nossos dias 70% da população mundial sofre algum tipo de perseguição religiosa. Este número é de facto assustador e, na sua opinião, quais são os principais grupos religiosos perseguidos ou até os que sofrem mais perseguição? Então, primeiro só fazer uma diferenciação, né? Nós temos 3 tipos de perseguições, Levi, e assistência da RTM. A perseguição extremada, que é aquela que resulta na morte, no confisco de bens dos religiosos, em razão de sua crença. A perseguição severa, que é aquela que resulta em prisão, em multa. E a perseguição educada, que é uma perseguição diferente, a perseguição do século XXI, né, digamos assim, que é aquela perseguição que amordaça o religioso, né? Então, ele não pode exercer a sua crença, ele não pode viver conforme ele acredita, em razão de aqui no Brasil nós chamamos de politicamente correto, né? Não sei se é a mesma expressão usada em Portugal. Exato. Temos esses 3 tipos de perseguição. Isso é uma perspectiva interessante porque o cidadão comum não faz essa separação. Para ele é tudo perseguição irreligiosa. E eu acho até que a perseguição educada é pior do que as outras, porque nas outras você continua exercendo a sua crença, mesmo que seus bens são confiscados, você continua. Agora, na perseguição educada, vai mudando os teus valores até um ponto, até um momento que você deixa de ser crente, você deixa de ser religioso, né? Então o efeito ele é até maior, porque o efeito da perseguição
quer dizer, o objetivo de uma perseguição é que você deixe de ser, né? Então, por que existe perseguição religiosa? Para você deixar de ser religioso. Eu vou confiscar teus bens, a não ser que você deixe de ser religioso. É uma forma de pressão. Então, a perseguição educada tem mais resultado, porque ela age de uma forma que, quando a pessoa vê ela age na consciência do ser humano. Ela mesma deixa de ser religiosa, né? Então, assim, na perseguição extremada, que é essa perseguição de morte, prisão perpétua, confisco de bens, mais ou menos 350 milhões de pessoas, né, o que é muita coisa, 350 milhões de pessoas hoje sofrem esse tipo de perseguição, né? E a religião mais perseguida nesses 350 milhões, sem dúvida nenhuma, é o cristianismo, né? Então, os cristãos são os mais perseguidos nesse número aí de 350 milhões, e também na perseguição severa, né? É claro, os budistas também são perseguidos na China, por exemplo, né? Até os muçulmanos, né, que são perseguidos na China. Os muçulmanos são perseguidores em países como o Afeganistão, como o Paquistão, como ali países da África, como o Sudão, né? Mas lá na China eles são perseguidos. Mas, respondendo bem objetivamente tua pergunta, os mais perseguidos, sem sombra de dúvida, são os cristãos. Como é que nós podemos definir a liberdade religiosa? A liberdade religiosa, ela tem diversas escolas, né? Então, poderia ter aqui 3, 4, 5 definições. Mas, como nós estamos em Portugal, então eu vou tentar trazer uma definição portuguesa, que é muito semelhante à definição da Espanha, que é muito semelhante à definição italiana e que é muito semelhante à definição brasileira. Então, o Brasil bebe da tradição hispânica, né, e portuguesa de liberdade religiosa. Então, liberdade religiosa é o action da liberdade de crença, do belief, né? O professor Jonatas Machado usa essas duas expressões. O belief é a crença. Então, as pessoas primeiro têm uma liberdade de crença, uma liberdade de crer, de mudar de crença, de manter-se na crença ou de não ter crença. Então, por exemplo, eu sou cristão. Eu tenho essa liberdade de ser cristão e de dizer isso, inclusive na rádio aqui, que eu sou cristão. Então, esse é o meu belief, a minha crença, que é protegida pela liberdade de crença. Nós temos outra liberdade, que é daí sim a liberdade religiosa, que é o action, que é a ação, que é o exercício da liberdade de crença. Não, para mim, que sou cristão, não basta eu crer em Cristo. Eu preciso viver conforme os ensinamentos de Cristo. Então, como é que eu vivo? Eu vivo no espaço público e no espaço privado. Eu sou cristão na minha casa, mas eu também sou cristão na escola, no trabalho, na praça pública, em qualquer lugar, eu continuo sendo cristão. Então, isso é o action, é a ação. Então, a liberdade religiosa, ela se desdobra no direito de eu expressar a minha fé no espaço público, né? Como é que eu expresso? Com uma camisa lá dizendo Jesus salva, ou com um crucifixo no pescoço, ou com uma burca na cabeça. Então, a minha expressão religiosa, né? Também por meio do ensino religioso. Então, eu ensino aos outros sobre a minha religião e também sou ensinado sobre ela. Então, a importância de seminários religiosos, né, de professores de teologia. Então, isso é um direito da liberdade religiosa. O outro direito é o do proselitismo. O que é proselitismo? É de buscar conversos, né? É de buscar pessoas para a minha religião. Então, de repente, eu estou conversando com o Levi, daqui a pouco o Levi não é cristão, daqui a pouco o Levi é judeu e pratica o judaísmo. Então, eu tenho o direito de dizer para o Levi que o judaísmo não é a verdade, que o judaísmo não é o caminho para Jesus Cristo. Isso até pode parecer, poxa, mas tu tá sendo intolerante. Não estou sendo intolerante. Eu estou levando para o Levi a minha visão religiosa. E o proselitismo, ele precisa, ou ele não prescinde de uma hierarquização. Ou seja,
no discurso, naturalmente, aquele que está tentando convencer outra pessoa precisa dizer que aquilo que ele está defendendo é melhor. Né? Isso não só na religião, mas em qualquer discurso. Né? Então, esse é o direito do proselitismo. Sem proselitismo, a religião morre. Como assim a religião morre? Porque se eu não tenho o direito de trazer pessoas para a minha religião, em 2, 3, 4 gerações, as pessoas vão morrendo, né? Eu morro, meu filho vai morrer, meu neto vai morrer, e daqui a pouco a religião deixa de existir. Né? Por um crescimento vegetativo, ela acaba morrendo. Então, veja como o proselitismo é importante. E o outro direito é o direito de culto. Então, eu tenho que ter o direito de cultuar a divindade que eu acredito. Esse direito pode ser individual, como os muçulmanos que se prostam em direção a Meca em determinadas horas do dia, em qualquer lugar, como também pode ser coletivo, quando eu vou na missa, quando eu vou no templo religioso, no culto, né? E, por fim, a liberdade de se organizar institucionalmente. Então, eu posso ter um templo, uma placa, né, na comunidade, eu posso ter uma estrutura institucional, assim como a rádio. A rádio tem um escritório, eu aqui estou no meu escritório, na minha oficina de advogados, né? Então, o culto também pode se organizar dessa forma institucional. Então, isso é a liberdade religiosa. Primeiro, nós temos a liberdade de crença e depois a liberdade religiosa com todos esses desdobramentos. E isso é bem português, isso é bem espanhol. Né? Então, estou muito bem à vontade aqui, porque eu aprendi com vocês isso. Né? E aqui no Brasil também tem essa mesma, digamos assim, conceituação. Agora, a França conceitua de forma diferente, né? A escola francesa, a escola norte-americana também é diferente, a escola oriental é diferente, né? Mas a escola europeia, hispânica, italiana, a Alemanha também bebe um pouco disso, né? Tem essa natureza que eu acabei de falar. Como é que o tema é tratado nas igrejas? Isto segundo a sua perspectiva. As igrejas, elas, pelo menos no Brasil, tá? E a realidade portuguesa eu não conheço tão bem, mas no Brasil sempre teve muita liberdade religiosa. O ambiente brasileiro sempre foi muito bom para o exercício da fé, o exercício da crença, ou não exercício, para quem não entende a importância da religião, é ateu, agnóstico, enfim. Então até eu tive a oportunidade, em 2016, quando estive na Europa estudando, em estar no parlamento inglês, numa audiência com a baronesa Elizabeth Barrett, que é um dos baluartes da Inglaterra sobre liberdade religiosa. Então, quando ela começou a dar a aula para nós, ela disse assim: eu tenho vergonha de dar aula para brasileiros, porque os brasileiros têm uma tradição de liberdade religiosa, os brasileiros nunca perseguiram ninguém. E os ingleses, eu não preciso falar, né, contar da nossa história de perseguição religiosa. Né? Inclusive, os Estados Unidos existem por causa da perseguição religiosa dos ingleses, né, de certa forma. Está aí o Mayflower para contar essa história. Né, e os puritanos e toda a formação dos Estados Unidos. Então, ela disse isso, né? E ela estava certa, né? Nós falamos isso em 2016, nós tivemos essa conversa, mas eu tenho percebido que, em razão disso, as igrejas não davam muita importância para a liberdade religiosa. É aquela coisa assim, sabe, Levi, e assistência, que você tem, e aí você tem tanto como o ar que a gente respira. Né? Não dá importância. E não dá importância. Como assim ficar sem ar? Né? Só que sem ar a gente morre. Né? Aí, entende? Então, quando daqui a pouco um astronauta sabe o que é ficar sem ar, né? Porque ele sai da atmosfera e lá ele tem que ficar respirando com tubo de oxigênio. Então, ele tem essa noção da importância do ar, do oxigênio. Né? E a liberdade religiosa é o oxigênio das igrejas. Veja o que o povo no Afeganistão passa, o que passa no Sudão, o que passa na Nigéria. E a Nigéria, por exemplo, 50% da população nigeriana é cristã. E o cristianismo é a religião mais perseguida na Nigéria. E perseguição extremada, sendo que a maioria do povo nigeriano é cristão. Né?
Então, pergunta para um pastor na igreja da Nigéria se a liberdade religiosa é importante. O que eu sei de Portugal, pelos índices que eu pesquiso, né, de liberdade religiosa, que a liberdade religiosa em Portugal é muito forte, né? Existe muita liberdade religiosa em Portugal, tem alguns índices até que dizem que é o país que mais tem liberdade religiosa na Europa, né? Então, daqui a pouco o português, né, os portugueses que estão me ouvindo, mas liberdade religiosa por ser tão natural. Mas tem um brasileiro, né, do século XIX, Joaquim Nabuco, que diz o seguinte: você só vai sentir a falta de uma liberdade quando você perder ela. E se você perder ela, você nunca mais terá ela de volta da mesma forma que era antes. Então, agora que as igrejas brasileiras estão se despertando para a importância da liberdade religiosa. Por quê? Como eu falei no começo, existe um movimento no Brasil de perseguição velada, de perseguição educada, de perseguição simbólica. Ou seja, pastor, padre, líder religioso, sobre esse assunto você não pode falar. Por exemplo, o assunto homossexualidade. Você não pode falar de homossexualidade. Se você falar de homossexualidade, você vai para a cadeia. Aí o pastor, mas peraí, eu tenho que falar de homossexualidade? Por quê? Porque o cristianismo é integral, o cristianismo toca em todas as partes da vida do ser humano, inclusive no sexo, inclusive na relação do ser humano com outro ser humano para constituir família. Inclusive, na Bíblia Sagrada, a família vem antes da igreja. Né? A igreja é uma criação de atos, né? E a família já tem muito tempo antes. A igreja é o Novo Testamento. Como é que eu não vou falar de homossexualidade? Então, existe isso no Brasil. Né? Por exemplo, tem uma artista famosa aqui no Brasil, que é a Ana Paula Valadão, de repente deve ser conhecida em Portugal também, ela é muito conhecida, que ela está recebendo um processo de 7 milhões de danos morais, porque lá em determinado momento, num culto, ela fez uma crítica. Né? Esses processos estão correndo, estão tramitando, eu até não posso falar muito sobre eles, porque sou advogado no processo, né? O que eu estou falando aqui é público. Né? Uhum. Mas então, essa perseguição que está acontecendo no Brasil está começando a igreja brasileira a entender a importância da liberdade religiosa. Aí eu vou te devolver a pergunta: como é que está em Portugal? Sim, por enquanto as coisas estão tranquilas, como costumamos dizer, não é? Há muita liberdade, há muitas confissões religiosas no nosso país, sendo neste momento a maioritária a Igreja Católica, mas portanto, lá está. O tema ainda não é muito falado porque as pessoas ainda não dão importância àquilo que ainda têm, não é? Quando sentirem que pode ser posto em causa essa liberdade, aí possivelmente irão começar a falar. É um pouco como o doutor acabou de falar e é bem verdade, não é? E portanto seguimos juntos nessa linha de pensamento. E relativamente, por exemplo, à intolerância religiosa no nosso dia-a-dia, não é? Na escola, no trabalho, enfim, na internet, nos comments, nas respostas, enfim, nos comentários, como é que nós podemos lutar contra ela? Então, eu quando falo de intolerância, né, que é um aspecto, né, a liberdade religiosa é muito mais abrangente, né? Certo. Eu lembro sempre da Carta de Tolerância, de John Locke, 1689, né? A Carta de Tolerância de John Locke, que é o marco para se falar em tolerância, tem como essência, né, tem como fundamento a não interferência. Então, o que é tolerância? Tolerância é não interferir. Né? É isso que John Locke está falando ali na Carta de Tolerância. Inclusive, esse princípio da não interferência é o princípio basilar da formação dos Estados Unidos da América. Né? Então, os Estados Unidos, as revoluções, a Revolução norte-americana da independência, ela tem como princípio a não interferência do Estado na vida das pessoas, não só da religião, mas também em outras coisas. Né? Então, tolerância, para mim, é isso, é não interferir. Então, assim, quando estão interferindo nos meus valores morais, para mim, isso é ser intolerante. Né? Então, para mim, não. Eu estou dizendo para mim, mas para boa parte da doutrina, da teoria, né? E da legislação também. Inclusive os tratados internacionais. Né? Os tratados internacionais, eles protegem a liberdade de expressão
e a liberdade religiosa, a liberdade de crença, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, por exemplo, né? Nesse ponto de vista. Do ponto de vista que não deve existir interferência naquilo que eu creio e naquilo que eu acredito, inclusive no campo da filosofia e da consciência. Né? Uhum. Então, quando eu interfiro na religião do outro, você não pode falar isso, você não pode dizer isso, você não pode dizer que tal prática é pecado. Isso é intolerância. Uhum. Né? Agora, eu dizer o seguinte, olha, você está dizendo que tal prática é pecado. Eu discordo de você. Tal prática não é pecado por isso, por aquilo e por aquele outro. Mas você pode continuar dizendo isso. Assim como eu vou continuar dizendo que eu discordo. Esse é o ambiente democrático e plural que nós queremos. Agora, quando eu digo você não pode dizer que é pecado e eu vou te impedir de dizer que é pecado, isso é intolerância. Agora, você não pode dizer que é pecado porque você está errado e eu tenho aqui meus argumentos para dizer que você está errado, mas você vai continuar dizendo isso? E esse é o ambiente democrático. Ou seja, esse é um diálogo pacífico a respeito do tema, não é? Pacífico, deve ser mantido. Deve ser mantido. Então, isso é liberdade de expressão. Além do campo da crença, também no campo de qualquer coisa. O que não pode é eu impedir você de falar, né? Você de viver conforme a sua crença. Esse é um ponto da intolerância. E o outro ponto da intolerância é quando ele já descamba para discriminação. Né? Que daí já é uma outra coisa. Por exemplo, eu vou dizer assim, Levi, vou aqui dar um exemplo. Né? Levi, tu é católico. Bom, então, porque tu é católico, tu não é gente. Tu é menos humano do que eu. Tu é um ser humano de segunda classe. Isso é uma intolerância que é criminosa. Ou seja, é discriminação. Né? Exatamente. Então, isso não pode de forma nenhuma. Ou eu ainda dizer, Levi, tu é judeu? Então, assim, nós vamos ter que te matar. Ou não posso ir a determinado evento, não posso entrar. Não pode determinado evento, tu tem que ficar só lá no teu gueto. Isso é discriminação. Agora, Levi, tu é batista, tu vai numa igreja batista, tu tá errado, cara. Batizar adulto, tem que batizar criança. Porque Jesus foi batizado adulto porque ele foi o primeiro a ser batizado, ele deu exemplo. Mas a salvação, ela é pela graça. Então, você não participa da salvação. Então, você tem que ser batizado criança, que a tua vontade não faz diferença. Então, batizar adulto não dá. Isso é o debate. Aí você vai responder para mim, não, mas eu tenho a minha autonomia da vontade, eu tenho que, sabe? É o debate de ideias, não é? Um debate de ideias, um debate de teologia. Como, por exemplo, eu posso dizer, aqui no Brasil tem muitas religiões de matriz afro, né? A Umbanda, o Candomblé, e eu posso dizer muito bem, olha, essa prática da Umbanda essa religião é uma religião que não é verdadeira, é uma religião falsa que vai te levar para o inferno. Isso não é intolerante. Certo. Intolerante é eu dizer o seguinte, olha, porque você pratica Umbanda, você não é gente. Você não é um ser humano. Agora eu posso dizer, olha, o único caminho, verdade e a vida é Jesus Cristo. Ele disse isso. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não seguir Jesus Cristo, você vai ter um problema na tua eternidade. Na verdade, isso é um discurso de amor, de tolerância, porque eu quero que aquela pessoa vá para o céu. Eu quero que aquela pessoa tenha uma eternidade feliz. E ela pode dizer para mim, olha, Tiago, eu discordo de ti, porque todos os caminhos levam a Deus, inclusive o meu. E é isso. Entendeu? Ou ela pode dizer para mim, não, é só o meu caminho que leva a Deus, como, por exemplo, um muçulmano, né? E você que vai para o inferno, porque você está errado, papapá, tudo bem. O problema é o muçulmano dizer para mim, olha, você não pode ser cristão, eu vou te prender, eu vou te apedrejar, entendeu? Aí é intolerância, é discriminação, é ódio, é perseguição. Certo. Quando os nossos direitos são colocados em causa, não é? Principalmente o respeito e tudo isso que temos falado até agora, nós devemos ter alguma atitude, até no campo, por exemplo, da legalidade, falar com autoridades, etc. No Brasil, nós temos um tipo penal que é o crime contra o sentimento religioso, artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Né? Quando é que acontece esse crime? Quando existe um ultraje, né, àquilo que eu acredito, aos meus símbolos religiosos. Né? Ou seja,
eu pego um símbolo religioso como um crucifixo e toco fogo nele, né? Ou faço alguma coisa assim. Bom, isso é um crime contra o sentimento, que para mim aquele crucifixo é sagrado, né? Quando essas situações todas que nós falamos aqui, né, de discriminação, de intolerância, quando alguém passa das raias do discurso normal e imputa a pessoa um crime ou diz que ela é menos pessoa. Então, essas situações eu vejo que elas devem sim ser submetidas à autoridade, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se nós não vigiarmos a liberdade que nós temos, nós deixaremos de ter um dia. Então, quando alguém, né, impede você, e essa acho que é a palavra mais certa, impede você de ter a sua religião, você tem que denunciar às autoridades. Inclusive, eu sei que em Portugal tem o Comitê da República de Liberdade Religiosa, sim. estatuído pelo Estatuto da Liberdade Religiosa, né? Então, daqui a pouco, o Comitê de Liberdade Religiosa Portuguesa pode intervir também nesse caso. O que não pode existir impedimento de exercício da crença. Se isso acontecer com você, ou se tiver alguma ação que, de certa forma, humilha, execra a tua crença, tu deve denunciar. Muito bem. No dia 6 de maio próximo, vai realizar-se em Portugal a primeira Conferência Luso-Brasileira sobre Liberdade Religiosa. Ela vai acontecer na Missão Cristã Internacional, uma comunidade no Concelho de Sintra, nomeadamente em Mãe Martins, às 10 horas, no dia 6 de maio. Eu sei que o Dr. Tiago é um dos oradores convidados e quer-nos avançar a alguns tópicos que podem vir a ser discutidos nesta conferência, isto também para deixar já os nossos ouvintes bastante interessados e curiosos. Então, nossa ideia nesse evento lançar luzes sobre a Agenda 2030 da ONU. A ONU tem como fundamento a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um documento criado depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que impactou muito todo o mundo, principalmente na Europa. Essa declaração tem como princípio, como fundamento ou como liberdade ordenadora a liberdade religiosa. No começo, tu começou esse podcast falando que 70% das pessoas do mundo sofrem perseguição religiosa. Eu disse que 360 milhões extremada. E a Agenda 2030 da ONU, que é um documento que tem 17 objetivos sustentáveis, 169 metas para cumprir esses objetivos, e tem como fundamento a pacificação social, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, não fala uma linha sobre liberdade religiosa. Não fala uma linha sobre as pessoas que são perseguidas. 169, pessoal, 169 metas e nada sobre as 360 milhões de pessoas que são mortas ou perdem suas casas. Nada. Então, nós queremos lançar luzes sobre esse assunto. Dia 6 de maio estaremos aí. Depois, dia 10 de maio, nós estaremos na ONU, em Genebra, para levar esse assunto, porque eu acho que ele é importantíssimo. Além da agenda da ONU, falar de liberdade religiosa, falar de Estado laico, mostrar como é o Estado laico brasileiro, entre outros temas. Vai ser uma alegria estar com vocês aí. Terá mesmo que ser falado, dado a importância dessa Agenda 2030. É impressionante, nenhum só tópico acerca deste tema, não é? E, portanto, quando se fala na mídia em tanto respeito e igualdade, é no mínimo preocupante. Curioso, né? Não é? Perigoso e preocupante, é verdade. Então ficamos todos na expectativa também desse dia 6 e muito obrigado por estes minutos que tivemos à conversa, foi muito proveitoso, tenho a certeza. Obrigado, Levi, até dia 6 aí, e eu tô já há tempo querendo comer uma sapateira em Lisboa. De repente você paga uma sapateira aí para mim. Vamos lá e falar mais acerca deste tema tão interessante. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Foi mais um RTM Talk. Eu sou o Levi Simões. Fiquem ligados connosco, seja na emissão web ou também nas plataformas digitais. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.